Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 27 de outubro de 2021, 29º domingo do tempo comum, a cor litúrgica é o verde. Uma das coisas interessantes que a gente tem percebido nesse período de mais de um ano que a gente está organizando esses cultos é como a gente tem tido a oportunidade de conhecer músicas novas e músicos novos. Esse domingo, navegando pela internet, eu conheci esse rapaz que cantou essa música aqui, de abertura, o Marcos Agra. E eu me identifiquei tanto com o repertório dele, com a forma como ele canta, que ele vai participar diversas vezes no culto de hoje. O culto de hoje, por sinal, é um culto que poderia ter como tema a palavra recomeçar. A gente espera em Deus que essa pandemia já está
esteja acabando, né? Então a gente precisa recomeçar algumas atividades que a gente foi parando, a gente vai voltar a se encontrar. Então recomeço é uma palavra muito importante para o culto de hoje. Os textos bíblicos do calendário litúrgico para hoje são muito interessantes, né? Semana passada a gente lembrou que Jó teria dito no texto do domingo passado: se eu soubesse onde Deus mora, eu ia lá até falar com ele, perguntar o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. Pois bem, o texto do livro de Jó desse domingo é Jó capítulo 38, na qual Deus responde a Jó. E o texto é interessante porque Deus começa perguntando assim: Jó, aonde você estava quando eu estava lançando os firmamentos da terra? Aonde você estava onde eu estava criando as estrelas e os planetas e as nuvens e os animais, o gafanhoto, a avestruz? Deus começa a mostrar para Jó que ele é Senhor da história e entende muito mais do que está acontecendo do que a visão limitada de Jó poderia fazer perceber. O Salmo 104 é o salmo no qual o salmista reconhece as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus. E ele diz assim que se Deus se virar as costas, tudo desaparece. A respiração do homem acaba e ele volta a ser pó como ele é. O texto do Novo Testamento, da Carta aos Hebreus, apresenta Jesus como o sumo sacerdote que se compadece de nós, ou seja, o Deus criador de todas as coisas se preocupa conosco, nos atende, nos ajuda, intercede por nós. E, por último, o texto do Novo Testamento é o texto em que a mãe de Tiago e João, o próprio Tiago e João, não fica claro isso nas duas leituras do Evangelho, vão pedir para Jesus que eles possam se sentar à direita e à esquerda do Pai quando chegarem lá no céu. E Jesus fala: não é assim. Primeiro, que não sou eu que escolho, é o Pai. E segundo, que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último aqui, tem que ser servo de todos. Então a gente vai entrar para o culto hoje com essa certeza: Deus entende muito mais do que nós do que está acontecendo. Existem coisas que a gente não compreende, mas com certeza Deus sabe por que elas estão acontecendo. Antes de continuar, eu queria lembrar uma coisa. Esse mês a gente celebrou o Domingo da Comunhão Universal dos Cristãos. E a gente queria então, por causa disso, começar o culto de hoje cantando uma canção em inglês. O Salmo 34 vai ser lido e vai ser cantado em inglês. A letra vai ser traduzida, a gente pode acompanhar. Mas a música cantada em inglês representa hoje essa universalidade da fé cristã, que é muito superior à nossa própria igreja, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, à nossa confissão. Vamos então louvar o Senhor com o Salmo 34. Glorify, magnificai, exaltai o Senhor comigo. E assim a gente segue até o final da celebração dessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre em meus lábios. Gloriar-se-á a minha alma no Senhor, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei ao Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Sought the Lord, and He answered me and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant; they'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemy. The Son of God surrounds His saints.
bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord. Bless the Lord every day and night. Never-ending praise. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord. Bless the Lord. We worship you, God. Every day and night. You are worthy. May our incense rise. Oh, bless the Lord. Bless the Lord. Every day and night. May our incense taste and see that the Lord is good over everything. He'll give you everything. Amados irmãos, vamos dar início ao culto desta noite. Eu quero ler com você o texto que está registrado em Atos 10, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Vamos clamar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua santa presença nos encontramos reunidos em nossos lares para oferecer a Ti, ó Deus, estes momentos de louvor e adoração em gratidão a tudo o que o Senhor tem feito e que ainda há de fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que o Senhor seja engrandecido e possa também receber este culto que é a expressão sincera do nosso louvor. Oramos mais uma vez agradecidos por tudo, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro
santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Irmãos e amigos, é chegado o momento da contrição. Agora você tem a oportunidade de olhar para dentro de si, examinar os seus atos, as suas atitudes e, reconhecendo as suas faltas, os seus pecados, pedir perdão ao Senhor. Enquanto ouviremos o próximo cântico, o próximo louvor, faça a sua oração individual, silenciosa, examine o seu coração, as suas atitudes e peça a Deus perdão pelos seus pecados. Eu preciso rever minha vida, medir os meus passos, estender os meus braços às pessoas sofridas. Eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte, na vida e na morte, que fala em mim. Eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo pra quem quer comigo na vida viver. Eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos pra nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar.
ter vida e poder, ter amor para atender esta gente perdida, por quem Deus quis morrer. No texto do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo de número 9, encontramos a promessa da graça e do perdão de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: eu os purificarei, como se purifica a prata, e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim, e eu os atenderei. Direi: vocês são meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Firmados, irmãos, nesta palavra santa e bendita, e com o nosso coração tomado de alegria e da esperança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, podemos declarar que os nossos pecados estão perdoados. Assim, louvemos ao nosso Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu
morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada do jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada do jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Antes de ouvir a mensagem que será trazida pela reverenda Joelma, pastora da Igreja Nova Jerusalém, vamos ouvir mais um canto com o Marcos Agra. Desde o princípio de todas as coisas, era o Verbo, Jesus Cristo. Nós pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoou e agora a gente pode louvar com gratidão e alegria, porque Ele nos resgatou das trevas com seu imenso poder. Louvemos ao Senhor e depois ouçamos a palavra de Deus. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, livrou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, livrou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que trago para o culto online dessa noite a palavra do nosso Senhor Jesus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações.
Tal é a certeza que temos a graça de Cristo diante de nós, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Palavras do Senhor. Esse texto é escrito por Paulo a partir do momento que a comunidade de Corinto começa a querer uma reconciliação com Paulo, porque eles estavam tendo um certo atrito, onde a liderança de Paulo estava sendo questionada e a própria comunidade pede que Paulo lhe mostre uma carta de recomendação. E Paulo, na sua sabedoria e na sua humildade, ele escreve dizendo que a carta de recomendação que a igreja de Corinto estava exigindo eram eles mesmos. Eles eram frutos do seu ministério. Eles eram que davam a legitimidade do trabalho, do ministério, da dedicação genuína de Paulo ao reino de Deus. A comunidade, então, percebe a sua arrogância e tenta uma reconciliação com Paulo, que rapidamente, prontamente, aceita em amor. E a gente, nos tempos de hoje não existe mais, mas algumas décadas atrás era muito comum a gente escrever cartas e a gente receber cartas. Tinha algumas cartas que demoravam mais de 30 dias para poder chegar. A gente escrevia uma coisa, fazia uma pergunta e só ia receber a resposta mais de um mês, às vezes, dependendo de onde a pessoa morava. Quando era algo muito urgente, passava-se um telegrama. A geração de hoje não sabe o que é isso, mas uma geração mais próxima à minha, com certeza se lembra. Existiam até namoros através de cartas e muitas famílias foram constituídas através de cartas. Bem, e aqui nós encontramos então Paulo utilizando esse meio de comunicação para poder deixar claro que Deus também escreve cartas e Ele escreve em nossos corações através da nossa vida. Diante de tantos conflitos, o que Paulo está dizendo é que todo aquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é uma testemunha do amor de Cristo, é uma carta viva, onde quem é o remetente é o próprio Deus. Aí só lembrando um pouquinho, remetente é aquele que envia a carta ao destinatário, que é aquele que recebe. Então, ele põe algumas informações no envelope, onde fica dentro a carta. Ele coloca o nome, ele coloca o endereço, o país, o CEP, o selo. O selo é a marca de que ele tem um valor, Quando a gente colocava a carta no correio, a gente tinha que pagar um selo, E isso daí a gente pode entender como algumas verdades espirituais, Que o nosso selo, a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo. Somos o penhor dele. Aqui no caso, para que chegue ao seu destinatário e para que o destinatário saiba quem a remeteu, quem a enviou. Então aqui ele está deixando isso bem claro, que Deus está escrevendo em nossas vidas, Ele como remetente está enviando ao destinatário que é o mundo. E nós somos a carta de Deus a partir do momento que nós nos colocamos diante dEle, diante da graça dEle que nos alcança. E a gente tem que ter isso fixo na nossa mente. Quando nós andamos, quando nós falamos, quando nós comunicamos algo, nós estamos expressando a carta que Cristo está escrevendo em nossas vidas. Bem, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós estamos em Cristo. Então, nós somos a sua carta. E Ele nos ama e Ele escreve
as suas palavras e muda a nossa conduta e o nosso jeito de ser, né? Nós passamos a ser a carta de Cristo por onde passamos. A carta de Deus escrita em nossos corações deve refletir as palavras, a conduta, o amor de Deus e a sua proposta de salvação e de reino novo, uma aliança. O nosso assunto, né, o assunto da nossa casa, da nossa carta, do nosso coração, deve ser Cristo, né? Ainda em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 5, diz assim: pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Cristo. Então, a nossa carta, né, não deve falar sobre nós. Interessante, né? Deve falar sobre Cristo. É sobre o Cristo crucificado, é sobre o Cristo ressurreto, a nossa conduta, a nossa vida. Jesus atrai as pessoas através do que está escrito em nós. As pessoas nos leem, as pessoas nos veem, as pessoas esperam uma conduta compatível com aquilo que nós professamos. Jesus é a verdade. Então, a vida que Ele escreve em você, que escreve em mim, deve vir acompanhada com essa virtude, com essa verdade. As pessoas esperam verdade de Deus e esperam verdade de nós. Então, não podemos viver uma mentira. Não podemos falar algo se a nossa conduta não condiz com isso. Lembre-se, somos uma carta de Cristo. Então, a vida que Ele está escrevendo em você, em mim, deve ser vivida com sabedoria e de uma forma simples e feliz. Jesus provoca mudança moral, nos conduz à santidade. A palavra de Deus é vida nova, é proposta de uma nova aliança, um novo recomeço. As pessoas, elas querem ler Deus em nós e elas vão ler, mas para isso nós precisamos ter algo em mente. Devemos entender que o remetente é Deus e o destinatário é o mundo, é o homem, é o nosso próximo, é aquele que realmente precisa de Deus. E a mensagem nada mais é que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é a carta, você deve viver essa mensagem. Não adultere essa mensagem, não tente enfeitar essa mensagem, apenas viva essa mensagem. E as pessoas vejam em você a carta de amor que Deus está escrevendo em todo esse contexto social, em contexto de dor, em contexto de luto, que você possa ser uma carta de consolo, que você possa ser uma carta de esperança, que você possa ser uma carta que faça que alcance o destinatário de uma forma graciosa e que a graça de Deus possa envolver essa pessoa, assim como envolveu você. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a continuar vivendo a mensagem que o nosso Deus está escrevendo em nós, a cada dia e a cada momento. Amém? Amém, Reverenda Joelma, obrigado pela sua palavra. Em um determinado momento da sua pregação, a irmã falou em recomeçar. Deus quer que a gente recomece. Então, a gente aproveitou essa chamada para colocar um belo texto do Braulio Lessa falando sobre recomeçar. E depois do texto dele, a gente vai cantar uma música com vários cantores evangélicos, gravada agora durante a pandemia, que fala que é preciso recomeçar. Portanto, se você está hesitante em relação ao seu futuro, se você não sabe o que vai acontecer daqui para frente, se você está cansado, desanimado, é tempo de recomeçar. Vamos ouvir e cantar juntos. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar,
Quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Esperando o céu sorrir, clarear, novidade que vem nas manhãs. Esperando o sol maior aclarar, luz e som é algo de tão bom. Esperando que a gente de repente aprenda A enxergar lá na frente e seguir a canção. Esperando te rever, te abraçar, ficar junto aquece o coração. Passa o tempo sem passar e esperar, reinventar a nossa comunhão. Quanto mais longe, mais eu posso estar perto. Atravesso o deserto, vou cantando a canção. O deserto, vou cantando a canção. Vou reaprender, vou recomeçar, vou reacender a chama. Tempo de viver, de acreditar, renovar nossa esperança. Vou reaprender.
Amém. Que você tenha sentido essa alegria, esse desejo de reencontrar as pessoas, recomeçar suas atividades, voltar àquele tempo pré-pandemia, onde a gente podia estar junto e talvez a gente não estivesse aproveitando o tempo. Agora, provavelmente em 2022, os nossos encontros vão ser muito mais festivos, muito mais alegres, porque a gente passou tanto tempo longe que quando a gente se reencontrar, a alegria vai ser maior ainda. A gente vai ter um momento de intercessão agora, mas eu queria que, antes da gente orasse com o reverendo Baunilles, a gente prestasse atenção na história desse rapaz. É um rapaz, me parece que da Argentina, que passou por uma experiência muito difícil, mas ele dá um belo testemunho de vida. E o testemunho dele foi tão forte que um pastor, quando se encontrou com ele, fez uma gravação e colocou na internet. A internet pode ser alvo de muita coisa ruim, mas de muita coisa boa também. Vamos ouvir a história e o testemunho desse irmão. Amigo, venga amigo. Dígame, jefe, buenas tardes, cuénteme, dígame. Deme la oportunidad de lavarle su vehículo, jefe. Deme la oportunidad de mostrarle que sí puedo lavar su vehículo. Se lo lavamos, se lo grafiteamos. Chusa, deme la oportunidad que tengo ya como más de 2 semanas que no hago nada. Mire cómo estoy, ve. El motor se lo dejamos limpio, lo grafiteamos, lo aspiramos. Todo, jefe, deme la oportunidad. ¿Dónde está su lavadora? Aquí cerquita nomás, jefe. Ya, súbase para No, esto. yo le indico, venga, vamos. Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo. Qué emoción tan grande. Se siente feliz. Miren. Dios lo bendiga siempre, Señor. Ahí apagó el vehículo. Sí, jefe, ahí déjalo nomás que hay. Le suelen los vidrios, todo esto. Cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hice? Lo que sentí fue, me cogió los 13.800 voltios. ¿Y por qué terminó usted así? Amigo, fue hace 11 años, amigo, tuve una descarga eléctrica. Y son cosas que a veces no quiero recordarlas, pero tengo que seguir adelante por el bien de mi familia, de mi esposa y mis 2 hijas. Tú, para las personas, no vales nada. No aportas a la sociedad. Pero para Dios eres muy valioso. Él está orgulloso de ti como lo estoy yo. Yo lo que le pedí a mi Dios, que me diera a ver crecer a mis hijas. Dios te va a bendecir muchísimo, como lo ha hecho hasta ahora. Eres muy importante para Él. Gracias, amigo. Pero igual, voy a seguir luchando por mi familia, porque nunca le falte un platito de comida. Y déjeme decirle que es un guerrero, un ejemplo de superación. Porque hoy en día hay muchísimas personas que viven quejándose por todo y usted, faltándole sus extremidades, me ha demostrado cómo es muy eficiente al momento de hacer su labor. Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mí.
Na Epístola aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2, encontramos, irmãos, o convite para o momento de intercessão e de súplica. Diz-nos assim a palavra do Senhor: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Nós oramos porque sabemos que Deus ouve o clamor do seu povo. O Senhor não é indiferente às nossas necessidades, às nossas lutas. Por isso, sempre nos nossos cultos, temos a oportunidade, neste momento de intercessão e súplica, de apresentarmos diante do trono da graça, aos pés da cruz, os motivos de oração que trazemos em nosso coração. Vamos orar? Pai, obrigado pelo culto que tivemos. Obrigado por sermos ministrados pela Tua palavra, pelos louvores, pelas orações. E agora, Deus, quando encerramos mais uma celebração, nos colocamos diante de Ti, trazendo as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições, inquietações, os nossos medos, sabendo que o Senhor conhece muito bem o nosso coração, as nossas necessidades. Assim, ó Pai, visita a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que assiste este culto. Que a Tua bondosa mão esteja sobre cada lar, suprindo, ó Deus, as necessidades e derramando sobre cada pessoa as Tuas misericórdias, renovando as esperanças dos corações desesperançados, ministrando, ó Deus, a cura àqueles que necessitam, fortalecendo, ó Pai, aqueles que estão fracos. Abençoe, ó Deus, as nossas igrejas, as suas lideranças, os projetos sociais, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Dá sabedoria, ó Deus, às autoridades. Visita, ó Pai, os leitos de hospital, as prisões. Conforta e consola os corações enlutados. Nós oramos porque cremos no Teu nome, no Teu poder, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, nos ama e cuida de cada um de nós. Assim, ó Pai, fica conosco nesta noite. Renova em nosso coração a esperança e o compromisso com o Teu reino. É esta oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Sobre as águas turvas da vida que se tem, em cada porto que me espera além, a sombra que impulsiona só numa direção, impede qualquer outra intenção. Chego em cada curva, surpreso ao encontrar que nada existe para me esperar. O sol logo se esquece de vir iluminar e o medo toma cedo seu lugar. Força para retornar contra as águas que me levam ao sabor do seu vagar. Porto firme e seguro reserva um
força que me leva. Certamente vou chegar. Certamente vou chegar. Chegamos ao final de mais um culto, com o coração agradecido, porque fomos edificados nesse culto, através das mensagens, através dos cânticos, através das orações. Deus se faz presente em nossas vidas. Agradecemos a todos que organizaram o culto, que fizeram a liturgia, que Deus possa abençoar vocês também. Que cada vez mais Ele nos fortaleça e nos dê ânimo para continuar a sua obra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite em que te ofertamos, ó Deus, esse culto. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais ter desejo de te louvar e de te bendizer. Dá-nos uma semana de paz na tua presença e tudo o que ouvimos nesse culto, que possa, ó Deus, trazer frutos para a nossa vida e frutos para o que estão ao nosso redor. Possamos ser bênçãos, canal de bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso lado. Dá-nos uma semana de paz, uma semana na tua presença, dirigida por ti, Pai. Fica conosco, fica com todos aqueles que precisam de ti, de uma bênção especial nesse momento, Senhor, dos tristes, dos solitários, dos enlutados, dos que estão precisando de emprego, daqueles que vão viajar. Enfim, Senhor, dirige a nossa vida nessa nova semana que se inicia e ajuda-nos, ó Pai, a novamente estar juntos na próxima semana, te louvando e te bendizendo. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que é louvar a Ti. Só Tu, Senhor, és merecedor de toda honra e de toda glória. Que o nosso coração esteja sempre disposto a Te oferecer o melhor. Muito obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados e dá-nos uma semana de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos com Deus e fiquem em paz. Depois de louvarmos, nós caminhamos para o final do trabalho desta noite e quero fazer uma última leitura com você. Está registrado em Salmo de número 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Recebamos a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante seu rosto e vos dê a paz no amor de Deus, na salvação de Jesus Cristo, na comunhão e doces consolações do Espírito Santo. E que essa bênção esteja sobre todos nós e sobre nós permaneça não somente hoje, mas se estenda para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém.
E assim, irmãos, chegamos ao final do culto dessa noite. Queremos agradecer você que mais uma vez esteve conosco. Queremos recomendar que, se você se sentiu edificado, compartilhe o link desse vídeo para outras pessoas, seus parentes, porque muita coisa que foi dita aqui, seja nos cânticos, no testemunho, na pregação, pode ser edificante para a vida de alguma pessoa que não pôde assistir o culto nessa noite. Queria dar um aviso rápido, né? Nos próximos 2 domingos eu vou estar viajando. Eu fui convidado como representante da nossa igreja para participar de uma assembleia, melhor, de uma reunião, né? De um congresso em Genebra, na Suíça. Então o Conselho Mundial está organizando, me convidou, eu vou estar lá e vou aproveitar para visitar a nossa missionária Cassilene, em Portugal. A Igreja de Portugal está me acolhendo, vou ter a honra de pregar lá em algumas celebrações, então peço a vocês que nos próximos 2 domingos estejam aí intercedendo pela nossa viagem. Eu vou com meu filho Pedro lá por alguns países da Europa, tá bom? Essa semana a gente comemorou o Dia dos Professores e eu recebi na internet um vídeo muito bacana sobre professores. E eu queria terminar o culto de hoje não com a música como a gente faz, mas compartilhando essa bela história sobre uma professora. Vamos ouvir. Se você é professor, seja professor numa escola, numa faculdade, seja professor da escola dominical, seja um pastor que ensina, meus parabéns, muito obrigado. Vamos valorizar os professores, a educação no país e continuar orando e trabalhando para que os governantes, prefeitos, governadores e presidentes valorizem essa profissão tão desvalorizada ao longo dos anos na história do nosso país. Deus te abençoe, fica com Deus, boa semana e até domingo que vem, mesmo estando na Europa, se Deus permitir. Amém? Fique na paz. De diferentes idades e classes sociais para responderem à famosa pergunta: o que você quer ser quando crescer? Sejam bem-vindos, vamos sentar. O que vocês acham importante para ser advogado? Tem que saber defender bem os direitos. Acho que é a vontade de ajudar as pessoas, de salvar, de acolher. Gostar, ter cuidado com os animais. Ele traz uma energia muito boa, tipo o teatro, o cinema. Quantos anos você estudou para ser veterinário? Na verdade, você nunca para de estudar, viu? Então, vocês acham que escola você para de estudar? Você nunca para de estudar. Mas daí na faculdade são 5 anos. O jovem brasileiro sonha em ser tudo, menos professor. Somente 2,4% da juventude do país quer atuar nessa profissão. Justamente a profissão que forma todas as outras. Teve alguém importante para você se tornar veterinário? Teve uma professora minha. Nossa, era... Que eu tive uma professora que foi muito especial. Uma grande professora que foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela me inspirou a olhar para o outro, a ser uma pessoa consciente, responsável. Ela cuidava muito da gente. Parecia uma galinha, assim, com os pintinhos. Ela acreditava no potencial de cada um. Ela nunca dizia, não vai fazer. Ela dizia assim, deixa eu escutar. Ou seja, ela acolhia a gente. Ela tinha o cabelo meio vermelho, assim, meio enroladinho. Uma mulher magra, que tinha mais ou menos a minha altura. Ela era muito sorridente, era uma pessoa com muita energia, sabe? Eu tenho dislexia. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer prova. E ela me acolheu naquele momento que pra mim era muito difícil. E foi muito legal. Como que era o nome dela? O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. O nome dela é Alsônia. Alsônia. Alsônia é uma professora brasileira que, em mais de meio século de magistério, contribuiu para a educação de milhares de crianças e adolescentes. Agora, adultos formados, seus ex-alunos preparam uma homenagem surpresa para ela, usando máscaras com fotos de quando eram mais jovens.
Queiroz. Gente, Sônia, eu sempre fiquei muito intrigada quando eu era criança. Como você conseguia saber tanto dos seus alunos? Você olhava pra gente e já sabia tudo. E agora eu me tornei médica e eu entendo que a gente só pode saber das pessoas quando a gente tem afeto e amor e carinho. E aí eu entendo tudo. Obrigada por tudo. Presente. Eu sou cantora e se tem uma coisa que você me ensinou muito foi abraçar as pessoas e foi sobre ética. Obrigada, Sônia. Muito obrigada. Você me ensinou que o senso de justiça está em todas as profissões. Isso eu só podia aprender com você. Você me deu a mão e me incentivou a tudo que eu consegui fazer até hoje. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Fábio. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Eu não me furto de fazer declaração de amor. Sem educação séria, ética, de compromisso, amorosa, nada vai acontecer. Portanto, a gente tem que continuar valorizando essa educação, essa que torna possibilidade de uma vida melhor. Obrigada. Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Valorize o professor.